Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, para estarmos refletindo sobre a palavra de Deus. Essa palavra que nos anima, que nos conforta, que nos exorta, nos ensina, que estamos aprendendo desse Jesus que nos chamou, que nos alistou e que tem conosco um propósito, Temos toda uma caminhada e nós estamos observando as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela se aplica a nós, Nós estamos dia a dia procurando aprender mais desse Deus para de forma que Ele quer que nós o sirvamos, não da forma que nós queremos, ou achamos, mas como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser servido. E estamos analisando os nossos atos, analisando a nossa vida. Vimos nosso último vídeo quando falamos, sobre soberba e altivez, porque são coisas que enraizam em nós. E muitas das vezes nós nem percebemos, porque achamos que estamos tão bem. Às vezes eu e você não praticamos crimes considerados tão grandes como homicídio, adultério, roubo, furto, crimes assim. Então, assim, pensamos que estamos bem, que tudo bem. Nós não temos que ter uma análise e vamos perceber que essas simples coisas às vezes vai nos levar justamente para o mesmo lugar que pessoas que praticam tantas coisas ruins assim, graves aos nossos olhos, mas que tudo isso nos impede, nos atrapalha na nossa caminhada. E eu fazendo uma reflexão em tudo isso, E pensando, falei lá sobre o rei Asa, o rei Manassés, e eu, meu Deus, é tão complicado se nós analisarmos. E eu trouxe para o Novo Testamento, meditando em um personagem que encaixa ali. Eu me lembrei lá do irmão do filho pródigo, irmãos? Porque o irmão do filho pródigo é nós, que estamos a vida inteira aqui, não matamos, não roubamos, não adulteramos, não fazemos isso, não fazemos aquilo, mas o nosso coração vai enchendo de ego, de eu faço, eu sou, eu não erro, eu tô aqui, ó Pai, o Senhor nunca matou um bode, um cabrito, sei, qualquer coisa, para celebrar comigo, estando ali. Então, se nós não começarmos a analisarmos a nossa vida, nós não vamos encontrando em nós falhas. E a Bíblia vai nos mostrando que somos falhos. Eu, particularmente, tô apanhando muito com isso aqui, irmãos, porque às vezes nós pensamos que não, que tá tudo bem, eu acho que tá tudo tranquilo, e quando nós estamos realmente precisando de fazer uma reflexão, Então vimos, todas as consequências que isso traz, que Deus, Ele corrige, Ele traz o castigo, mas Ele também traz o refrigério, e a palavra de Deus há de se cumprir. E ao meditar nessa mensagem que estou preparando hoje, lembrei do meu saudoso avô. Não vou citar aqui o nome do meu tio, porque eu não falei com ele, mas meu avô costumava dizer assim, Dentre um dos filhos dele, 7 filhos, um dos filhos, ele chegava, quando tinha que apanhar, meu avô não batia, mas a minha avó, batia, e a hora que ia bater, um deles já ajoelhava. Ajoelhava, ficava quietinho. Meu avô falava, como que tem coragem de bater numa criança dessa? Ela humilhou. Então, assim somos nós com Deus. Deus é assim conosco. Se nós nos humilharmos, não tivermos nosso coração altivo, a nossa mente altiva, Senhor, por que eu preciso dizer, Pai, eu estou aqui há tanto tempo com o Senhor e eu não recebo isso? Não, mas se nós nos humilharmos, é diferente. Nós seremos corrigidos, mas não seremos tão açoitados, porque nos humilhamos. E nós precisamos compreender isso. Lembro-me da minha infância, eu e minha irmã, isso é até um testemunho que a minha irmã costuma contar, mas eu vou aqui pedir licença a ela, A minha mãe, ela nos corrigia muito severamente, batia em nós e depois colocava-nos para abraçar, abeijar e pedir perdão, E eu, a hora que eu terminava de apanhar, a mamãe já falava, beija sua irmã, era na hora. Então, sim, a minha irmã, ela conta, que queria justificar para minha mãe que a culpada era eu por estar apanhando. Mas aquele momento daquela correção, isso é indiferente, os pais estão corrigindo, Deus está nos corrigindo. E ela conta isso, que ela acabava apanhando mais porque não humilhava. Chegou o momento de nós nos humilharmos, nós temos que ser humildes. Então não vai resolver eu tentar me justificar. E assim somos nós, E meditando em tudo isso aqui, trazendo para a nossa vida cristã, é isso aqui. Então eu quero estar lendo aqui Salmos de número 137, que diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que há no meio dela, nos salgueiros que há no meio dela,
penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembre-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai-a, até aos seus alicerces, filha de Babilônia, que vais ser desolada. Feliz que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar a teus filhos e der com ele nas paredes. Então, nós vemos aqui que esse povo que Deus tirou lá do Egito, que tem toda aquela caminhada, é interessante que quando nós lemos o Pentateuco, que Deus fala ali com Moisés para escrever a lei, e Deus então determina com eles ali no capítulo 28 do Deuteronômio, se tem a bênção e a maldição. Nós vamos escolher em qual mão entrarmos, e na qual mão nós entrarmos, nós temos que seguir. Lembra que nós falamos que essa graça, ela não vai correr atrás de nós. Se eu estiver aqui, eu tenho que permanecer aqui debaixo. Então, se eu desviar, essa graça não vai sair do curso que ela tem, que nós estamos em uma caminhada para chegar nas mansões celestiais. Eu não concordo com isso, eu sair, a graça não vai seguir. Nós temos que estar debaixo dessa graça. E Deus advertiu esse povo dizendo: olha, vocês vão errar. Cá no capítulo 30 e vai dizer: olha, sobrevindo todas essas bênçãos, o que acontecer com vocês, se vocês começarem a desviar, vai vir todas as consequências das quais nós já colocamos, que Deus colocou para eles ali. Que o que eles seriam, então, levados cativos. Se não obedecermos, seremos levados cativos. E agora esse povo vai e começa a desobedecer, começa a não dar ouvidos à palavra de Deus, a não voltar-se para a palavra de Deus, e eles foram levados cativos. E ali somos nós, né? Salmos, então Jó, Salmos, Provérbios, são as nossas palavras para com Deus. Nós vimos as palavras de Deus para as nossas vidas, agora é a nossa palavra para com Deus, é a nossa oração. Agora eu e você, às vezes estamos nessa situação, como estava ali o povo de Israel no Salmo 137, cativos, levados para a Babilônia, agora estão ali cantando: Senhor, se eu estivesse em Jerusalém. Nós estamos, hoje, a oportunidade que nós temos hoje de servir a Deus, de estar na casa de Deus, de prestando culto a Ele. Como tem sido o nosso culto? Depois vamos cantar, como lá os israelitas lá na terra da Babilônia: Senhor, querem que cantemos uma canção em terra estranha, mas tudo foi determinado. Interessante que o profeta Jeremias, ele vai dizer, ele começou a profetizar, será 70 anos o ano de cativeiro. Aí, como sempre, tem aqueles que não, que vem com aquelas palavras doces, que eu e você gostamos de ouvir. Quem é que não gosta de ouvir palavras doces? Que não vai ser assim, que vai ser tudo tranquilo, tudo muito bem, Deus é amor, não vai permitir. Irmãos, sendo que está escrito, nós temos a palavra de Deus para nos orientar. E o profeta Jeremias, então, ele falando, será de 70 anos, e depois que leva esse povo cativo, eles então começam a chorar, a lamentar, e Jeremias então manda uma carta lá em Jeremias capítulo 29, e vai dizer para eles: olha, capítulo 29, versículo 5 em diante, diz assim: edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuís. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonheis, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, é a palavra de Deus que vai se cumprir. Interessante que nós vamos ver que Daniel, aquele jovem que nós falamos,
quando completa os 70 anos, ele então vai orar e buscar a Deus. Senhor, agora completou. Mas enquanto não cumpriu o tempo determinado, enquanto Deus não cumprir na minha e na sua vida o que tem que ser cumprido, seja na nossa correção, permanecermos em Cristo, seja nos momentos bons, estarmos debaixo também dessa vontade de Cristo, não nos ser soberbos, ensoberbecermos e achar que somos o tal, mas é permanecermos nessa vontade. Vamos perceber que Deus, ele corrige. Interessante que cá em Mateus, capítulo 16, Pedro ali, Jesus faz aquele discurso e pergunta quem eles dizem que é Jesus. Pedro, né, diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Isso no capítulo 16, versículo 16. E no mesmo capítulo, versículo 23, Pedro então vai ali repreender Jesus, que Jesus não morreria, que não sei o que, aquilo, e Jesus então repreende ele e diz assim, ó, versículo 23. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, Jesus, né, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Ou seja, nós, na nossa caminhada, vimos que recebemos ali um elogio, né? No mesmo momento. Pedro ali fala, tu és o Cristo, e Jesus fala para ele, olha, não foi o sangue ou carne que te revelou isso, mas o Espírito. E na mesma hora, Pedro então já começa, né? Ou seja, nós erramos, irmãos, na nossa caminhada, seja no falar, seja nas nossas atitudes, seja nos nossos pensamentos de altivez, nós falhamos, mas uma coisa que nós temos é Deus. Esse Jesus, ele está pronto a nos perdoar quando nós nos achegamos a ele com um coração que humilde, como ele diz lá em Deuteronômio, capítulo 30, né? Ele diz assim, ó, e quando o Senhor lançar aquele povo, ele fala assim, e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvido à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiadará de ti, tornará a juntar-te dentre todas as nações, dentre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Nós temos que estar com o nosso coração convertido, com o nosso coração humilde diante de Deus. É Ele que há de nos exaltar, mas nós temos que estar diante dele com humildade, com perseverança, sabendo que somos falhos, reconhecer as nossas falhas todos os dias. E todos os dias vamos perceber, meu Deus, eu falhei nisso. Às vezes ficamos até com vergonha, tem umas falhas assim que a gente fala, gente, mas não é possível, não é possível. Mas é possível, porque somos humanos, somos falhos. E o próprio Jesus vai dizer, né, quando ele vai estar lá dando um sermão, e os discípulos não olham para ele e falam, Senhor, quem salvará? Ninguém, irmão, se não for pela graça e a misericórdia de Deus, nós nunca nos salvaríamos, nunca. Isso nós precisamos reconhecer, que é através do amor de Deus. E se eu e você não reconhecermos na Bíblia essa bondade, essa graça de Deus, desde lá do Antigo Testamento, desde a fundação dos tempos, lá com Caim e Abel, nós não entendermos essa graça, nós não vamos compreender que nós também estamos debaixo dessa graça, né? O quanto Deus agiu ali com graça e com misericórdia com todo aquele povo. E nós não somos diferentes, né? Estamos aqui, temos um Deus, um Jesus que quando Deus olha para nós e vê os nossos falhas, nossos pecados, e que nós clamamos a Ele, Ele então fala, Pai, eu morri por essa pessoa. Então Deus vê o sangue de Jesus derramado na minha e na sua vida. Mas não é porque merecemos, é porque Ele é bom. Mas para isso nós precisamos estar onde? Debaixo dessa graça. Nós precisamos estar aqui. Não é para onde eu quero ir, é onde a mão estiver guiando. Nós sabemos qual é o fim. O fim é as mansões celestiais. Temos que estar debaixo dessa graça, debaixo para alcançarmos continuarmos, né? E chegarmos às mansões celestiais, que é o nosso destino. Então que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e nos dê força. Se Deus assim nos permitirmos, quero estar falando sobre o nosso culto. Falarei sobre o Antigo Testamento e depois trazer também para o Novo. Quero ver se traremos então 2 mensagens sobre a questão do nosso culto a Deus. Como tem sido? Já comecemos a pensar como tem sido o meu culto, o seu culto para o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Forte abraço a todos os nossos ouvintes em nome de Jesus.